posso ser a rainha do planeta, o príncipe encantado, a vilã da novela. Eu posso ter um monte de dinheiro, viajar o mundo inteiro, te chamar pra ir comigo. Mas nada disso vai fazer você me olhar. Mas nada disso vai fazer você se apaixonar por mim. Eles são paranaenses, fazem um som suave, dançante, conhecido como afrofolk, é uma mistura aí de soul, folk e os beats da música eletrônica. Eu tô falando do trio Tuyo e hoje eu converso com as irmãs Liu, Lai e também com o Jean Machado. Como é que vocês estão, hein? Oiê! Obrigada aí, Machado. Muito obrigado, gente. Que massa estar aqui com vocês. Queria saber, nessa pandemia, vocês já estrearam com parceria, tem um rapper aí, o Lucas Carlos, e o single, O Sonho de Lai. Eu queria saber se dá para sonhar nessa pandemia. Hein, Lai? Olha, eu vou dizer para você que é o que eu mais faço é sonhar, viu? Porque é o que ficou, né? Sonhar não paga, gente. Sonhar dá para sonhar, pessoal. Tá de graça ainda. No metafórico e no literal, né? Porque preso Sim. em casa você vai fazer o quê? Vai festar? Vai dormir, né? Sim, tem que usar a imaginação. Acho que essa música fala muito sobre isso, né? Sobre imaginar coisas e misturar tudo com a realidade, fazer uma bagunça na cabeça. E contem aí como é que é essa parceria com o Lucas. A gente conheceu o Lucas pela internet. A gente já consumia o trabalho dele. O Jean, de nós todos, o Machadão, é o mais moderno, né? É o cara que tá sempre na frente. Louco! Eu acho, Machado, que você é o cara mais moderno. Hoje em dia, toda vez a gente tem essas discussões. Acho que você tá no futuro, cara. A gente vai correndo atrás. É, o Jean já escutava. Eu fui ouvir depois, Lani também. E aí, trocando ideia na internet, a gente realizou um movimento que é chamado de flerte online, né? A gente chega lá no cantor, dá aquele like na foto, aí o cantor dá aquele like na nossa foto, a gente começa a entender que um tá ouvindo o outro, aí daí pra gravação é 2 palitos. Agora contem um pouco da história de vocês. Eu sei que vocês estão juntos aí há 11 anos, né? Sim, a história de 11 anos é muita coisa, né? Muita coisa acontecendo. A gente teve uma banda com nossos grandes amigos que se chamava Simona Mi. A gente decidiu seguir para outros caminhos, mas não encerramos a banda. A gente decidiu experimentar outros lugares. E acho que Tuyo foi um lugar muito, muito proveitoso. Ele é um lugar muito, muito rico, assim, porque a gente acaba se cruzando novamente agora com Tuyo. Muita coisa em comum, né? Amigos que se arrumavam motivo para se encontrar e tocar violão, mas além de tocar violão, a gente sempre quis estar muito perto um do outro e a gente precisava de mais motivo para ficar perto, então a gente foi criando uma banda. E no fim, a Simona Mi, Tuyo e qualquer outro tipo de projeto que a gente venha a ter é um motivo para a gente poder só Passar tempo junto, né? e se encontrar também, né? Eu acho que são motivações para a gente provocar o mundo e se entender nessas provocações também. Nossa, eu sempre compreendi a gente muito assim mesmo, como arranjadores de pretexto para incumpridar aquela conversa de fim de noite, sabe? Quando você volta do trabalho, tua amiga passa em casa, Exatamente. você começa a ter uma conversa. Sim, É o fica vai ter bolo. Começa com uma fofoca do seu trabalho, você fala, nossa, você não sabe o que aconteceu hoje com fulano. E de repente você está falando sobre existir ou não existir, sobre de onde vem, para onde vai. E eu sinto que tanto a Simona Mi quanto a Tuyo são projetos que prevêem que a gente tenha condições de fazer isso para o resto da vida. Em 2010, a gente entendeu que isso era possível, que dava para se organizar
inventar esse clubinho que a gente chama de banda. E aí eu lembro que quando a Simona me parou, a gente estava tentando terminar as faculdades, tentando manobrar essa vida dupla de 1000 empregos e 1000 maneiras de fazer a roda girar, a famosa história de todo qualquer músico. Até que, depois que a gente desistiu, falou assim, não, acho melhor a gente dar uma segurada, né? A gente falou, vamos dar uma segurada rapidinho aqui. Passou o quê? 2 meses? A gente já estava com outro projeto. Não dava, não aguentei, não dava. E assim nasceu a Tuyo. Mas eu sinto muito isso. E me contem, vocês duas, né? A cantoria vem do berço? Como é que é? Vocês cantam sempre juntas? Desde sempre? Sim, né? Porque a nossa família sempre foi uma família muito musical. Em casa, o pai e a mãe cantando hino de manhã para acordar a gente, a força, acordar cedo, 8 horas da manhã. Falava banheiro. E a gente cresceu na igreja, então os lugares que a gente teve mais fácil acesso à música, a entender o que toca, como toca, ficar tentando, testando de graça, era lá. Então, eu acho que a gente sempre foi muito exposta a esse lugar mais musical de um jeito teve muito bem estímulo, gostoso, né? Sim. E o Gia a gente conheceu com 12, 13 anos, e o já Gia estava tentando tocar o baixo, um cavaquinho ali. Tudo lá. Hoje ele está se soltando mais, né, Canarinho? Cantando igual um rosto novo. É muito doido, porque meu estímulo na música ele veio de outro lugar também, né? Eu comecei muito como instrumentista, e aí fui me entendendo como produtor também. E acho que eu queria encontrar um motivo para poder querer cantar também, assim. Eu acho que na Tuyo é um lugar massa para falar sobre o que a gente quer falar, sabe? A gente sente alguma coisa, escreve sobre aquilo. É um lugar que a gente mesmo criou para poder discutir o que a gente tem para discutir. E aí virou um espaço também tanto para várias outras, para a gente poder desenvolver várias outras habilidades também. Eu acho que cantar foi uma delas também, no meu caso, assim, que eu não tinha muita intimidade com isso. O meu estímulo era outra intenção na música, e aí eu tô adorando me encontrar e ficar bolado, assim, porque quando eu não consigo cantar da maneira que eu estava esperando, assim, não, então vou de novo agora, no show vou fazer assim, agora eu quero cantar dessa maneira, e tá sendo incrível, é um espaço, assim, tem uma recepção muito boa também das meninas, então eu vou cantar mais, é isso, tá decidido. A troca entre a gente é muito bonita, porque eu sinto que o Jean estimula muito a Laia a se explorar enquanto instrumentista, Isso é verdade. entender o seu instrumento. Eu pego muito no pé do Jean para se explorar enquanto intérprete, na hora de se cutucar para se mover na direção de novos ambientes, novas experiências musicais. Assim. A gente nem se bate mais, né? O lance é isso, é encontrar, se um apresenta algum tipo de desafio, de alguma limitação, parece que a intenção do grupo todo é ajudar a quebrar essa limitação, sabe? Na fita de cantar, assim, por exemplo, não é para ser um cantor virtuoso, sabe? É para poder expressar o que tem para expressar e quebrar a limitação e construir mais ferramentas para essa expressão ser livre, assim, sabe? Nossa, e música é sobre isso, sobre ir rompendo com as limitações da sua mente, as limitações da sua alma e ultrapassando essas barreiras para acionar novos lugares dentro de você ou até no outro, na hora de conseguir compreender quem o outro é. É muito nosso movimento, tanto aí na vida, na lírica, na nossa escrita, quanto na nossa vida prática também, enquanto artistas. Eu vou pedir para vocês segurarem um pouco, porque a gente vai ter que fazer o intervalo e a gente vai tentar explicar um pouco desse som que vocês fazem, afro, folk, beat, né? No próximo bloco. Primeira parada do refrão, já a gente está de volta. Fique com a gente. Adjetivo bom pra vida é louca, porque pra viver não pode bater bem. Se bem que no fim o mundo está morrendo, no final de tudo não sobra. Adjetivo bom pra vida é louca, porque pra
volta com o refrão, hoje eu converso com o Trio Tuyo, uma verdadeira irmandade. E eu queria saber dessa inovação nesse som, essa sonoridade afrobeat, folk, acabou sendo uma nova percepção musical, né? Porque eu sinto inovação nesse som de vocês. Eu sinto que vou falar por mim e vocês vão me pegando no caminho quando você aí. fala por você, a gente sempre concorda, porque é tudo cabeça A gente parecida. fica conversando o tempo inteiro, né, sobre isso. Mas eu acredito muito que a gente nunca teve a pretensão ou a arrogância de imaginar que o nosso som fosse vir para ser pioneiro em qualquer coisa. A gente estava muito sempre operando sobre a prerrogativa de ser o mais sincero possível, o mais honesto possível, com o que se tem nas mãos. E a gente sempre teve só os gogó, as vozes, um violão emprestado na época. Hoje nós temos lá a nossa própria indumentária musical e o computador e a curiosidade do nosso produtor musical e da nossa produtora musical, porque eu sou mais do ADM, né? Mas a curiosidade do Jean e da Lai na hora de operar as pesquisas de timbre. Enfim, num resumo, a gente trabalha com o que tem, Andréia. É sempre com o que a gente tem na mão. E acabou que isso tem sido lido como alguma coisa que aponta para o futuro. Acho que hoje a gente tem algum tipo de liberdade assim, para se debruçar mais nas nossas escolhas e no que a gente gostaria de explorar. Eu sinto que é uma curadoria que parte muito do Machado também, mas eu acho que perpassa todos nós, porque esse momento é um momento muito legal. Para mim é um dos meus preferidos, que é o momento de curadoria, assim, de descobrir coisas novas, a gente se mostrar coisas novas e ambientes que a gente quer pisar para ver o que é, reproduzir, estudar. E é uma parada que o Jean tem me ensinado muito, essa coisa de... É diferente de descobrir um som e você pegar ele para estudar e desmanchar ele na sua frente, assim. Eu sinto que a necessidade do passado estabeleceu a nossa estética e hoje a gente já com mais acessos e com uma banda com mais estrutura, a gente com mais experiência artística, a gente se serviu dessa estética para operar o que a gente quiser. Perguntando aí para o Machado sobre a sonoridade propriamente dita, né? O Afro Folk Beat, explica para a gente esse som. Por muito tempo, acho que até hoje, assim, a gente se identifica muito com a estética afrofuturista, no sentido de que por essa caminhada que as meninas comentaram sobre a gente trabalhar com a nossa limitação, isso de alguma maneira trouxe alguma inovação na maneira que a gente circulou mostrando esse som. Foi uma maneira de forçar a nossa presença em lugares que normalmente a gente não estaria e que normalmente não nos convidariam também. Então, esse rolê de o folk é normal, são 3 pessoas tocando violão ali, mas incluir o beat nos coloca num lugar diferente, assim. É bom marcar presença ali, sabe? E colocar pessoas como nós, assim, pessoas com que outras pessoas possam se identificar também e conquistar esses lugares, estar presente nesses lugares. Eu acho que é mais do que a sonoridade, sabe? Eu acho que é mais a performance do que a gente está disposto a ter e também sobre que tipo de história que a gente quer contar com esse som também. Eu acho que isso explica um pouco do afrofuturismo. A gente bebe muito do house, muito do afrobeat, muito de universos eletrônicos e a gente gosta de fundir eles com universos bem MPBistinhas, assim, muito voz e violão. Acho que talvez o Borogodó, a mistura esteja aí. Eu queria voltar aí um pouco no trabalho de vocês, antes desse atual, desse recente, para curar. Você acha que esse trabalho, ele abriu portas? Ele meio que deixou as coisas mais conhecidas, tornou a Tuyo mais forte aí na presença no cenário musical? Eu acho que as pessoas conhecem a Tuyo pelo Pra Curar, a visão que elas têm da Tuyo é o Pra Curar, assim, sabe? E é muito doido, porque ele foi lançado quando? 18, não foi? Foi lançado novembro de 2018. Isso, e eu tava conversando com o Guigo Berger, foi quem mixou esse disco. E é muito doido, porque a gente tá pensando no próximo disco, considerando o próximo disco enquanto a gente
lembrou do Pracurar, e é essa visão que as pessoas têm da Tui hoje é do Pracurar, assim, enquanto a gente quer contar outras coisas hoje também. E vocês falam muito das dores humanas, né, nesse trabalho de vocês. Conta um pouco aí, Lai, Liu. A gente acaba falando disso porque a gente gosta muito de falar dessas questões, assim, da vida. Parece três velhas comentando, sabe? Na frente de casa. É bem aquele papo que a Lilian falou. A gente começa contando como foi o dia e, de repente, vai parar nos assuntos muito profundos. E eu acho legal porque isso a gente tem muito em comum. É um lugar que a gente encontrou para elaborar os conflitos que existem, sei lá, na nossa cabeça, as coisas que a gente vive no dia, as coisas que a gente pensa quando vai dormir, o medo da morte, o medo da vida, todas aquelas coisas que passam. Sabe quando você olha, fica com o olho parado, assim, olhando para um lugar e começa, sua cabeça vai fritando, assim? Eu sinto que o Pracurar foi muito um lugar da gente conseguir vomitar todas essas coisas que estavam de alguma forma afligindo ou transbordando, e a gente precisava organizar, olhar de fora. E eu acho que também foi um jeito de entender que é normal, e um jeito de entender que a gente não é raro, não somos os únicos que estamos buscando algum tipo de resposta para algum tipo de pergunta que a gente inventou na cabeça. E as pessoas se identificam, né? Porque eu sei que vocês têm essa reciprocidade do público. Eu sinto que a Tuyo é muito um convite para parar. A gente tem muito estímulo para correr, as coisas acontecem com muita velocidade, até presos dentro de casa, a gente tem que correr o dobro para conseguir trabalhar, dar conta da vida, enfim. Eu entendo que a Tuyo faz parte de um cosmo, assim, de um grupo de artistas que faz esse convite para parar. Eu sinto que a gente tem uma infinidade de jeitos de lírica, assim, na música brasileira. A gente é bastante rico em lírica e bastante rico em possibilidades. Todo mundo compõe? Todo mundo compõe. Sim, todos nós. O tempo todo, juntos, separados, estamos sempre escrevendo. De todas as formas que você possa imaginar, a gente está escrevendo. Bom, gente, a gente vai ter que fazer mais um intervalo, né? O tempo passa rápido. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais aí do novo trabalho de vocês, desse lançamento e também de um documentário, né, que antecedeu esse lançamento. Mais uma parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. Vim aqui pra te avisar que o futuro já acabou e a gente é sobrevivente. Não precisa se assustar, eu caminho com você nesse inferno permanente. Eu cheguei pra te explicar que a vida é emburrecer e a culpa é da gente. Se você quiser ficar, eu vou te deixar aqui. Só posso olhar pra frente. De volta com o refrão, hoje eu converso com o trio Tuyo. Gente, me contem aí que no meio do caminho tinha o The Voice. Isso foi em 2016. O que trouxe para vocês, meninas? E o Jean tava lá, né, na torcida. Tava lá, minha amiga. Já estava na estratégia, André, que a gente não dá ponto sem nó. A gente queria muito botar o nome da Tuyo para frente, pensou, bom, não custa, né? Vai que aparece na TV. E a gente tinha a expectativa de que a gente fosse aparecer uma vez. A gente não achava que fosse rolar esse negócio de virar cadeira. A gente imaginava, nosso som é muito diferente, não tem nada a ver com o que acontece no programa. Então vamos 3, a gente fala que tem banda, todo mundo aparece bem sorrindo na TV e fala, escutem Tuyo em horário nobre, beijo, tchau, com tudo pago. Acontece que acabamos ficando um pouco mais, né, no programa.
mas a intenção era mais aparecer na TV. O objetivo era aparecer na TV para divulgar o nome da banda. Bom, e vocês chamaram a atenção porque, de uma forma incrível, além da sua genética, né, são irmãs, vocês têm um casamento de voz que, de tão perfeito que é, acaba saindo aí uma terceira sonoridade. E isso acabou também chamando a atenção das pessoas, né? Sei que o fato era chamar atenção para Tuyo, mas acabou revelando aí uma forma diferente de cantar. Vocês não acham, não? O que a gente sente muito, Andréia, é que eu acho que, para além da coisa da harmonia, a gente viveu muitas coisas juntas. Porque, a gente é irmã, sim, mas eu acho que para além da gente ser irmã, olha a declaração que eu vou fazer pra você. A gente é amiga. Isso uma coisa não obriga a outra, né? O fato da gente ser família é interessante porque obrigou a gente a viver juntas aí todos esses anos muito próximas, né? Mas eu sinto muito que o que costura nosso som, costura a minha vida com a Dalai e a do Jean com a nossa, é muito nós termos vivido boas experiências boas. Assim, uma boa quantidade de experiências complexas juntos. De todos os tipos. Nos momentos mais complicados da vida dos três, a gente estava junto sempre, presente um na vida do outro. E eu acredito que isso forjou muito a nossa sincronicidade, assim, o fato da gente caminhar muito colados psiquicamente e artisticamente também. Dá para dizer isso, eu acho que a gente se sente tão à vontade na frente do outro, depois de tudo que a gente já viveu e tem vivido, que eu acho que na música também, o fato da gente se sentir à vontade dá liberdade também, e de conhecer o outro, de saber os caminhos que funcionam na música, sabe? Os improvisos, o que acontece com a sua voz e para onde eu quero ir, e a gente sempre serve uma a outra na voz, assim, eu acho isso muito legal, e o Jean já vem com toda aquela... eu acho muito massa. Parece papinho, mas é verdade, quanto mais à vontade você tá na presença da pessoa com quem você vai tocar, mais fáceis, mais fluidos ficam os caminhos, mais você naturais ficam os caminhos. Hora, né? Você já conhece para onde o outro vai, já conhece os caminhos, já se deixou conhecer. Aí parece que uma mágica acontece, mas essa mágica chama convivência. Yeah. Agora, ainda sobre a música de vocês, queria falar sobre uma coisa diferente que surgiu. Vocês acabaram fazendo uma música em espanhol, Soledade, uma coisa linda. Vocês têm essa coisa eclética mesmo? Como é que surgiu essa ideia de compor, cantar em espanhol? A Laiane fez o curso de espanhol. Eu fiz 2 anos de espanhol no Selem, aqui em Londrina. E aí eu queria exercitar aprender a falar direito, né? E aí eu comecei a escrever em espanhol, aí tinha um violãozinho em casa, foi quando eu tava aprendendo a compor, e aí começaram a sair as primeiras músicas. No amenazo más, ordeno mi habitación, ordeno el cajón, ordeno mi corazón. Enquanto isso, Lilian estava fazendo o quê? Letras? Você já está fazendo letras em espanhol? Já. Eu sempre tive uma relação bastante íntima com literatura desde que eu fui alfabetizada. Se eu não tivesse aqui dando entrevista para você, Andréia, sobre a minha banda, eu estaria dando um jeito de dar entrevista para você sobre algum trabalho literário, que eu gosto muito de literatura. Você estava falando aí sobre representatividade. A gente já saiu do espanhol para falar um pouco também de representatividade. Muito embora tenha essa questão, né, afrofuturista, vocês nas letras não puxam muito para isso, mas sim a dor de uma maneira geral, a dor humana de uma maneira geral, e não a representatividade em si. Mas, de uma certa forma, vocês, enquanto banda, né, enquanto afrodescendentes também, vocês se autorrepresentam, né? Não precisa escancarar, vocês já são isso. Como é que você vê essa representatividade, Lio? Andréia, você sabe que eu acredito que não seja nenhuma questão de se existe a necessidade ou não. Eu sinto que a gente faz parte de um time potente de artistas contemporâneos que preenchem várias lacunas. A gente tem artistas contemporâneos que têm a poesia apoiada no literal, no didático, que dão nomes aos bois, que vão dizer
quem é o quê e o que aconteceu com a gente no decorrer da história. A gente tem artistas de denúncia que estão muito profícuos, estão sempre operando dentro do hip-hop há anos, antes mesmo de se falar em consciência negra dentro do universo hip-hop, já se falava em denúncia, em o que acontece na periferia, o que acontece com a população negra. Além disso, a gente tem artistas que também apoiam as letras, descrevendo os movimentos de diáspora, como é que funciona o continente de onde a gente veio, e eu sinto que a gente faz parte desse grande esquadrão, oferecendo de volta para nós, de volta para a pessoa negra, o direito de ser pessoa complexa. E eu sinto que a Tuyo faz parte de um grupo de artistas que devolve a complexidade aí para a pessoa negra. Gente, olha, a gente está caminhando para o fim do programa, parece que nem passou tanto tempo, né? Mas, infelizmente, a gente está chegando para o final. E eu quero falar do trabalho mais recente de vocês, que teve aí um documentário. Cada um fala aí a sua parte. Talvez o Machado queira falar primeiro, eu não sei. Quem se habilita primeiro aí? Eu quero falar e eu tô apaixonado por esse álbum. Eu acho que ele é muito bonito. Com o nome ainda a ser revelado, né? Isso. E eu acho que... Então, a gente está conseguindo se soltar e desmembrar as narrativas do álbum. Assim. Eu acho que ele fala sobre muita coisa. E a gente lançou Sem Mentir, que foi uma perspectiva de Lil, agora Sonho da Lai também, com a perspectiva de Lai, e eu tô começando a entender o rosto do álbum, eu tô gostando muito dessa descoberta também. Parece que a cada lançamento de single, eu também vou entendendo o que a gente está se tornando agora, assim. Eu tô gostando do que eu tô vendo até agora. Eu acho que o que o Jean estava discorrendo era muito sobre isso, sobre a gente também ter tido tempo dessa vez para entender o disco, deixar ele passar por nós, porque tanto o Pra Doer e o Pra Curar foram discos que a gente fez e soltou, pá! Então, o público teve a chance de escutar ele várias vezes com as músicas seguidas, no mesmo momento em que nós. Então, por conta desse momento de crise pandêmico, a gente teve essa chance de ter um disco gravado, pronto, para deixar ele passar pela gente primeiro, até passar para o público. Eu acho que isso também está dando a chance do público também entendendo aos poucos. Então, com o documentário que a gente fez, explicando um pouco do processo de como foi escrever Sem Mentir e falar sobre ter tempo para respirar uma música, entender todos os processos. Isso é muito legal, porque a gente faz as coisas com calma e o público recebe tudo com calma também, dá tempo de digerir. Eu sinto que quem está conhecendo a banda agora tem um belíssimo convite para aguardar esse disco em Sem Mentir e Sonho da Lai. Sim. Que legal. Fica aí então o convite, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês no refrão. Manda mensagem pro público e sucesso para vocês. Pessoal, um beijo. Muito obrigada pelo convite. Foi muito prazeroso, a gente se divertiu. Demais. Fazia tempo que a gente também não se encontrava aqui, ó, no virtual. Ver a carinha assim no virtual. A turma do programa, um beijo. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo por estar aqui com vocês. Foi muito bom ter esse reencontro com as meninas também, poder conhecer você também, André. Tô gostando muito. Um beijo para vocês, gente. Foi muito gostoso aqui, viu? É isso aí. Bom, gente, refrão terminou, mas você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Tem o Instagram, @TV Justiça Oficial. Semana que vem tem mais refrão. Eu te espero e você fica agora com um som dançante, com os beats eletrônicos e a inovação do trio Tuyo. Tchau!